Olá, meus queridos amigos do canal de Olhos Bem Abertos. Eu sou a Nísia Ontem e mais uma vez estamos aqui juntos para alguns esclarecimentos referentes aos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Hoje trouxe para o nosso trabalho de entendimento uma passagem quando que Jesus diz assim, está em Mateus 10, por aí. E chamando para si a multidão, disse-lhe, ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Nós estamos assim, hoje nós percebemos que o mundo ele está se comportando de uma maneira diferente em relação a palavras. Determinadas palavras não podem ser faladas, determinadas palavras são julgadas ofensivas. Então, nós percebemos que nós estamos aumentando o nosso critério em relação a essa questão. Porém, Jesus nessa passagem, ele vai chamar a atenção para dois sentidos importantes, audição e fala. Por quê? Está na hora de nós entendermos algumas coisas e colocarmos assim na mira da nossa atenção em relação a tudo que está ocorrendo, as transformações, as mudanças. Então vamos ver, ouvir e entender, definitivamente qual é o padrão definitivo e único que devemos observar para não contaminar a nossa essência, que podemos nominar aí de alma, de espírito, centelha divina, porção do Criador, enfim, Nós temos várias denominações para essa essência maior que habita em nós e que é muito importante. E nós ainda não começamos a ver a necessidade de mantermos esta essência cada vez mais brilhante. Então, quando a nossa essência ela começa a brilhar mais, o que acontece? Nós estamos nos tornando mais luz. E é essa a intenção do nosso mestre em relação aos seus ensinamentos, às suas orientações. E nós vamos ver que realmente o que nos contamina não é o que entra pela nossa boca. Vamos entender bem, Jesus se dirigia a uma multidão onde havia costume, os fariseus principalmente, que mantinham aquela tradição de amaldiçoar alimentos, alguns alimentos que eles consideravam impuros, isso desde o tempo de Moisés, porque estava na lei, e também eles amaldiçoavam comidas que supostamente haviam sido oferecidos para deuses que não fosse o Deus de Israel. Em algum ritual que fosse consagrado. E essas tradições ainda acontecem no Oriente. Nós sabemos, por exemplo, que no Japão há o dia que eles oferecem comida para os antepassados, assim como também na tradição budista. E então, para eles, nesse momento, então, essas comidas contaminavam justamente por serem oferecidas a outrem que não, o Senhor Deus. E eles acreditavam dessa forma que se eles rejeitassem essa comida, eles estariam puros, eles ficariam puros, Porém, o alerta de Jesus é para que nós tomemos cuidado com aquilo que sai da nossa boca, com aquilo que emitimos, porque nós sabemos que as palavras, elas são dardos, são como dardos. A partir do momento que elas, como um vetor, elas saem, elas vão acertar o alvo, e elas saem da nossa boca. E não tem como nós
recuperarmos ou interrompermos o seu destino, né? Então, nós temos que ver que as nossas palavras são dardos que podem estar envenenados. Ou então, comparando com um tiro que sai, né, de uma arma de fogo, não tem como nós, né, fazer com que volte para ali o canhão de onde sai a bala, né? Vejam só, o nosso cérebro, ele é o nosso processador, né? É o depósito de dados. E tudo o que guardamos em nossa mente, que é um atributo do espírito, né? Que a memória é onde estão guardados todos os registros que nós já praticamos, seja tanto no bem quanto no mal. Porque aí nós vamos ver assim que existe algo que nós temos que salientar. O bem e o mal, né? É uma dualidade que nós vivemos na corda bamba, nós somos equilibristas. Então, uma hora nós pendemos para o mal, outra hora nós pendemos para o bem. Então, nós trazemos em nossa bagagem inúmeros atos de bondades, assim como inúmeros atos de maldade, né? E isso é que nos confere o ímpeto de auxiliar o nosso semelhante, né? Quando nós encontramos alguém que está com sofrimento, nós temos aquele ímpeto de fazer o quê? De abraçar, de envolver aquele ser. Então, isso é que nós já temos na nossa bagagem, desde a, digamos, da individualização do ser humano. E estou falando em ser humano, estou falando de uma forma universal. E por quê? Porque nós temos a centelha divina, né? Nós somos centelhas divinas. Nós temos o nosso Criador nos concedeu. Então, nós temos já a bondade lá, tá lá, né? Ela pode ser embrionária, ela tá lá, né? Então, por isso que nós às vezes, ou sempre, temos aquela necessidade de levar o auxílio para os nossos irmãos. Então, nós podemos até fazer um levantamento e nós vamos observar que realmente nós temos essa vontade que às vezes é até uma necessidade da realização do bem. E mesmo aqueles que ainda não sentem, né, ou não se compadecem pela dor do semelhante, nele está intrínseco essa bondade. Não tem jeito, né? Porque cedo ou tarde transcenderá no bem da sua essência. Em determinado momento, fatalmente, nós seremos assim, absorvidos por essa vontade de realizar o bem, de fazer o bem. Então, como eu estava falando, né, o nosso processador, que é o nosso cérebro, né, que é onde guarda, né, tantas experiências, ele tá lá, vibrante, né, e em determinados momentos, lá atrás, em outras experiências, surge, né, emerge fatos que nós temos aquele laivo, né, de bondade. Lembrando que para os mundos superiores, esse laivo de bondade não é um laivo, né, é uma vontade ardente de fazer o bem. Então aí já não entra mais nada que possa macular essa coisa daquilo que nos contamina, né? Que são as nossas palavras. Muitas vezes nós imaginamos, né, que somente a agressão física ou algo assim mais, né, frontal que esteja vibrando nas faixas
negativas ou nas faixas aonde a frequência é baixa e ali nós vamos encontrar, né, muito material grosseiro, digamos assim, e nós assimilamos aquilo. Então é por isso que nós temos que ter, né, entender esse alerta do nosso mestre. Quando Jesus fala, ele apela para o nosso discernimento, né? O discernimento da criatura humana. Então, o que é discernimento? Discernimento é saber o que é certo e o que é errado. E quando Jesus fala, ouçam e entendam, ou seja, nós temos que entender isso de uma forma mais profunda, porque as palavras, elas ferem, elas são como chicotes, né? E fazem estragos que demoram, às vezes, milênios para a recuperação. Evidentemente que dentro desse quadro estaremos vinculados àqueles que nós ferimos e deixamos ali, né? Feridas enormes, dores que nunca passam. Então, um exemplo disso é quando uma palavra ríspida, muitas vezes, pode levar para aquela pessoa que recebeu, e isso eu falo até da infância até a velhice, até no leito, né, de partida para a dimensão espiritual. Uma palavra ríspida, uma palavra dura, vai fazer com que aquela pessoa não saia daquele momento, ela vai ter uma outra experiência onde ela vai se sentir incapacitada. E essa incapacidade vai fazer com que ela comece a proliferar nessa incapacidade para todos os setores da sua vida. E muitas vezes esses nós que são dados através desses dados que ficam, né, nesse nosso processador, eles comprometem e às vezes, né, um estrago imenso. Então é isso que é o alerta de Jesus, para nós tomarmos cuidado com o que realmente contamina, é aquilo que sai. E nós temos condições de fazer essa análise, né? Analisar aquilo que sai, porque nós vamos perceber, né, ou discernir a nossa graduação, qual o nosso grau, qual o nosso aproveitamento até agora. Eu sempre digo, nesse momento onde nós somos chamados a fazer valorização de tudo, né? Ressignificar muitas coisas em nossa vida. Então, porque desconhecemos a força da palavra, né? Ela é desconhecida por nós. Então, entendemos assim agora que a palavra é energia viva, é uma energia viva e é também ação, e essa ação ela provoca, como eu falei, marcas profundas, mas também as palavras, elas podem elevar, elas podem consolar, elas podem suavizar a dor. Então é no tom, né, que nós vamos colocar essas palavras, porque sabendo que tudo passa antes por onde? Pela nossa mente. E aí, quando passa pela nossa mente, que nós vemos que é o filtro que vai realmente expor aquilo exatamente que nós somos. Então, nós podemos avaliar qual é a nossa escala no bem. Nós já temos esse comparativo aí, porque nós já estamos bem sabidos, inteligentes, né? Então, nós temos que saber isso. E é só observar qual é, né, o nível que nós estamos jogando ou direcionando as nossas palavras para aqueles que nos cercam. Então, essas palavras, na verdade, nós vamos entender que é o termômetro do nosso entendimento acerca dos ensinamentos de Jesus.
Nós mesmos podemos fazer esse julgamento, né? Embora, lógico, evidentemente, muitas vezes nós não possamos domar, né, a nossa fúria, que está camuflada ainda nas frestas sombrias do nosso eu. Coisas que nós não desenvolvemos e muitas vezes, né, são feridas que foram provocadas também por palavras. E que no momento ali não houve como trabalhar aquilo, como eu disse, desde o ventre, né, que o ser humano ele é sensível à força da palavra, do verbo, né? O verbo é ação, porque a palavra ela vai constituir uma ação, né? Então nós temos que estar atentos, vigilantes, porque se nós fizermos isso, nós vamos analisar qual a qualidade das nossas palavras, e aí já é um bom sinal, porque a repetição da ação, por exemplo, de refrear palavras duras, palavras que vão humilhar, palavras que vão diminuir a pessoa, porque é um julgamento segundo a nossa visão ou então segundo a nossa arrogância. Nós não podemos esquecer disso, né? E então, quando nós começamos a fazer esse exercício, a repetição da ação, da vigilância, nós começamos então a nos tornar mais brandos. E essa brandura nos leva então à mansuetude. E nós sabemos que o manso, né, aquele que tem a mansuetude, ele é um conciliador, ele é alguém que não magoa, que não fere com palavras, porque tudo começa com palavras. Todos os males que nós podemos produzir começa, evidentemente, na mente, né? E aí o verbo, que é a ação, é a palavra, então o mal se alastra. E nós estamos, né, nesse caminho de aprendizado já há muito tempo, então nós temos que captar esses ensinamentos, colocar em prática para nós vivermos felizes. Porque quando nós colocamos palavras amargas de críticas ácidas aos nossos semelhantes, na verdade nós estamos tirando de nós, né, os dados que ficaram lá, que nós não soubemos lidar e jogamos no outro. E é por isso que tem a medicina da alma, a psicologia, né, que vai arrumar tudo isso, mas nem sempre ela alcança. E nas situações mais graves, né, nós sabemos que tudo isso que está lá guardado, ou quanto nós já proferimos a palavra de forma errada, já colocamos a ação de uma maneira injusta, né? Nós sabemos que também atrapalha o nosso sistema mental, deteriorando aí a comunicação, né, de lá até no nosso processador, e é onde entram aí todos os tipos de demência. Então vamos ficar espertos, vamos ter todo o cuidado para observarmos qual, né, o grau da nossa palavra, o que nós estamos colocando para os nossos semelhantes. Porque Jesus, ele falava que ele era manso de coração, ele podia ser enérgico, mas ele era manso de coração. E não vamos confundir a energia de falar com o dardo que fere e machuca, tá bom? Então é isso, uma semana de luz e gloriosa para todos nós. Um beijo grande e até a próxima. Fiquem na paz.